Hoje a gente vai entrevistar o Dr. Paulo Hoff. Ele é um dos maiores oncologistas do Brasil e a gente vai falar sobre prevenção e tratamento ao câncer. Ele é diretor de oncologia da Rede D'Or. Obrigada, Dr. Paulo. O tratamento contra o câncer evoluiu para procedimentos menos invasivos. O senhor poderia esclarecer como a medicina chegou a esse momento e como isso se dá na prática? Até o início do século XX, nós não tínhamos nenhum tratamento particularmente eficiente para o câncer. Na virada do século XIX para o século XX, uma série de avanços médicos tornaram possível ideias novas em relação ao tratamento do câncer. Eu poderia ressaltar como o primeiro procedimento moderno a mastectomia de Halsted. Halsted foi um cirurgião americano, desenvolveu um tipo de procedimento no qual ele removia a mama de uma mulher que tinha câncer de mama e removia junto com este órgão toda a musculatura do tórax, linfonodos, etc. Então era uma cirurgia desfigurante, com uma solução estética muito ruim para as mulheres, mas elevou drasticamente o número de mulheres que se curavam da doença. Infelizmente, ainda tínhamos mulheres que tinham desenvolvimento de metástases posteriormente e ainda morriam da doença. Então começamos a procurar outros tratamentos. Inicialmente veio a quimioterapia, que se mostrou eficiente no tratamento de doença à distância, depois se mostrou eficiente combinado com esta grande cirurgia, aumentando o número de mulheres curadas, e houve uma determinação de que com a redução dos tumores da mama, talvez fosse possível evitar uma cirurgia tão mórbida, tão desfigurante. E nós começamos a reduzir o escopo, primeiro com a mastectomia modificada e depois com as lumpectomias ou segmentectomias, ou seja, preservando a mama. Isso deu origem à ideia de que não somente nós devíamos melhorar o tratamento do câncer em termos de cura, mas também diminuindo a morbidade. E há um esforço, desde então, na redução dos tratamentos. Hoje nós temos cirurgias mais limitadas, combinadas com tratamento sistêmico. À medida que estes tratamentos que atingem o corpo inteiro melhoram, nós vamos reduzindo o impacto local. E tivemos mais recentemente desenvolvimento de outras técnicas, como a radiocirurgia, como a radiofrequência, etc., que podem ser utilizadas até em vez da cirurgia. Então, o conceito agora é reduzir a morbidade, diminuir o problema de destruição de órgãos ou o problema estético dos pacientes, permitindo, então, uma sobrevida pós-câncer cada vez com maior qualidade. Mas isso vai depender de quê, Dr. Hoff? A utilização de um tratamento menos invasivo ou mais invasivo? A realização de uma mastectomia total ou de uma cirurgia menos agressiva? Hoje nós procuramos sempre ter como nosso primeiro objetivo a cura do paciente. Então, nós olhamos o tipo de tumor, a sua extensão, localização e a sua relação com os órgãos adjacentes. Se for possível fazer uma cirurgia mais contida, mais reduzida, ela será feita. Isso é particularmente possível quando você tem boas opções de tratamento sistêmico que pode ser usado num tratamento combinado. Então, um bom exemplo seria câncer de reto, no qual nós usamos quimioterapia, a radioterapia, e aí muitos pacientes cuja cirurgia levaria à necessidade de uma bolsinha permanente, a colostomia, agora podem ter uma cirurgia mais localizada e ter preservação do órgão. Isso mudou a vida de muitas pessoas. Então, primeiro é a cura, mas quando ela é possível com mais de um tipo de procedimento, nós sempre vamos procurar preservar ao máximo os órgãos e a estética do paciente. Agora, no final dos anos 90 e o início desses séculos, nós tivemos uma nova revolução, que foi o surgimento da terapia alvo molecular. O que é isso? Nós começamos a entender que alterações moleculares levaram ao surgimento do tumor e desenvolvemos, então, terapias que atuavam especificamente nas células que estavam afetadas, preservando as células normais. Isso levou a um aumento da percentagem de pacientes que pode ser tratado de uma maneira mais conservadora. E esse processo continua. Ele não não atingiu o seu ápice ainda. Nós ainda estamos evoluindo, melhorando o tratamento sistêmico e conseguindo, com isso, melhorar o resultado do tratamento para cada um dos pacientes e também reduzindo, então, a agressividade em muitas situações, infelizmente nem sempre. Dr. Hoff, a terapia-alvo que o senhor mencionou é a imunoterapia? O que já é realidade nessa técnica e o que ainda é promessa? Olha, até hoje, quando nós falamos de câncer, nós temos uma tendência a associar o tumor ao órgão. Então, as pessoas falam, eu tenho um câncer de mama,
eu tenho um câncer de pulmão, eu tenho um câncer de próstata. Essa realidade vem mudando rapidamente no meio médico. Hoje nós entendemos que o câncer não é uma doença. Câncer é um conjunto de doenças que têm em comum a sua origem numa alteração do código genético de uma célula, que a leva a perder o controle e sofrer uma replicação descontrolada que leva à formação de um tumor e ter a capacidade de migrar pelo corpo do indivíduo formando metástases. Essa é uma classificação que engloba a grande maioria dos tumores, mas são doenças muito particulares. A terapia-alvo molecular, ela visa tratar cada uma dessas doenças de uma maneira específica. Então, nós isolamos a alteração inicial que levou à formação do tumor e atuamos sobre ela. Isso é a terapia-alvo. Agora, existem subdivisões da terapia-alvo. Nós podemos usar anticorpos monoclonais, nós podemos usar inibidores de tirosina quinase. Existem outras terapias que estão sendo desenvolvidas e que visam o tratamento de subgrupos específicos de cada câncer. A imunoterapia é um avanço da terapia-alvo molecular. Ela não se aplica a todos os tumores. Alguns tipos de câncer conseguem enganar o sistema de defesa do indivíduo e se apresentam como se fossem células normais, e o sistema de defesa passa por ele e não o ataca. A imunoterapia descortina estes tumores e faz com que, nestes casos, o sistema imune do paciente passe a enfrentar o tumor. Então, é algo que todos nós queremos, é usar o sistema de defesa do paciente para enfrentar e derrotar o tumor. Infelizmente, quando nós falamos de imunoterapia, nós precisamos entender duas coisas. Não é um conceito novo. Desde o início do século XX, nós já sabíamos que haviam situações em que o paciente conseguia enfrentar o tumor usando seu próprio sistema imune, mas não sabíamos como fazer com que isso acontecesse. Agora, nós temos esse conhecimento em parte. Essa é a questão bastante relevante. A imunoterapia hoje ainda não se aplica para todos os tipos de tumor. Tem certas alterações que já foram identificadas e sobre as quais nós temos controle, e há uma questão de pesquisa intensa tentando solucionar o que acontece nos outros tumores, onde a imunoterapia atual ainda não funciona. Mas é, sem dúvida nenhuma, uma revolução. Para o câncer de mama, o que há de técnicas de imunoterapia? Foi um dos primeiros tumores onde nós começamos a ter essa subdivisão. Hoje nós temos mais de 10 subtipos diferentes de câncer de mama e cada um tem que ser tratado de uma maneira em particular. Existe um subtipo do câncer de mama que é conhecido como o triplo negativo. Por que ele é triplo negativo? Porque ele não apresenta receptores para estrogênio, progesterona e HER2, e que são alterações que se encontram em alguns dos outros subtipos. E para estes tumores parece haver um benefício de uso da imunoterapia. Entendendo que mesmo este subgrupo dos tumores triplo negativos provavelmente terá outras subdivisões e esta imunoterapia atual que nós temos à disposição atuará sobre alguns desses subtipos. Então, há um caminho ainda para que nós consigamos tratar todos os pacientes, mas sem dúvida nenhuma a imunoterapia já se apresenta como opção para algumas destas pacientes com este subtipo em particular do câncer de mama. Dr. Hoff, em relação à prevenção, a prevenção do câncer de mama, o que as pesquisas apontam, estilo de vida, hábitos, alimentação, há alguma coisa que faça ser possível se prevenir a doença? Quando nós falamos da prevenção de qualquer tipo de câncer, câncer de mama incluso, é importante que nós separemos o que é prevenção primária do que é prevenção secundária. A prevenção primária é tudo que você faz para evitar que um câncer aconteça. A prevenção secundária é quando você faz uma detecção precoce e trata o tumor quando ele ainda tem um tamanho muito pequeno, não houve ainda uma disseminação e a curabilidade é alta. Um exemplo de prevenção secundária seria a mamografia para câncer de mama. Mas vamos falar da prevenção primária. Hoje nós sabemos que existem certas características de meio ambiente, de alimentação, etc., que aumentam o risco do câncer de mama, e nós podemos agir sobre isso. Então, por exemplo, uma mulher que tenha um histórico familiar grande de tumores pode procurar o seu médico e, eventualmente, fazer um teste para ver se ela tem um risco familiar aumentado. Mulheres que não tenham este risco familiar aumentado podem ter uma discussão sobre aumento da atividade física. Nós sabemos que o exercício físico é uma das melhores maneiras de você reduzir
a incidência não só de câncer de mama, mas outros tipos de câncer. E é importante ressaltar que nós não estamos falando de exercício físico extenuante. Você não precisa correr a maratona. A atividade física é do tipo de uma caminhada diária, e isso já ajuda a reduzir a incidência de diversos tipos de câncer. Outro ponto importante é a alimentação. Uma alimentação balanceada, com muita fruta, muita verdura, evitando-se o excesso de gordura, particularmente gordura animal, parece, no longo prazo, ter um fator protetor sobre o risco de diversos tipos de câncer, incluindo câncer de mama. Existem outros tipos de atividades que podem ser discutidas caso a caso, mas o importante é isso, é que o câncer de mama normalmente acaba sendo o resultado de uma conjugação de fatores e você, para mitigar o seu risco, tem que atuar em diversas frentes, né? Para as pacientes de câncer também tem várias soluções milagrosas que circulam e vários mitos em relação ao que elas podem e o que elas não podem fazer. Um deles é em relação à carne vermelha. Tem alguma indicação sobre isso? O que se sabe sobre isso? O que a gente pode indicar como seguro ou não durante o tratamento? Eu colocaria o risco da carne vermelha como sendo um risco epidemiológico. O que isso quer dizer? Até hoje nós não tivemos nenhuma pesquisa prospectiva que acompanhou grupos de pacientes ao longo do tempo para ter certeza se o consumo da carne vermelha aumentava o risco do câncer ou não. Mas, retrospectivamente, há uma associação de incidência de câncer um pouco aumentada em populações que têm um excesso de consumo de carne vermelha. Então, hoje se recomenda que as pessoas procurem limitar o consumo da carne vermelha 2 ou 3 vezes por semana e consumam outros tipos de proteína nos dias restantes, né? Agora, isso está relacionado a um eventual risco de desenvolvimento do câncer a longo prazo. Uma vez que o câncer está instalado, não existe nenhum estudo mostrando que o consumo de carne influencie no desfecho, no resultado do tratamento do câncer, uma vez que ele esteja instalado. Provavelmente porque a influência da dieta é algo que acontece ao longo de décadas. Não é mudando a dieta hoje que você vai alterar o seu risco daqui a 5 anos. É muito mais longo o processo. Por isso que eu sempre digo que a importância da dieta balanceada tem que ser inculcada nos nossos jovens. Você tem que começar a ter um padrão de dieta saudável e um padrão de atividade física inculcado nos jovens já na escola, para que quando eles cresçam, já cresçam de uma maneira saudável e o risco de câncer, que costuma aparecer depois dos 50 anos, esteja reduzido por todo o benefício que foi obtido muito antes. Obrigada, doutor Paulo, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos feitos. Foi um grande prazer, sempre à disposição. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui e para mais notícias sobre saúde, acompanhem o Portal Metrópolis.